Hoje, Dia Criativa, na velocidade da notícia. 8h03. Bom Dia Criativa, edição desta segunda-feira, hoje 16 de julho de 2012, até às 9 horas, as principais informações de Botucatu e região. Eric Facioli, vamos falar de um assunto delicado, né, que causa curiosidade, mas também já causou pavor até em Botucatu. Começou lá no sul do país, Rio Grande do Sul, passou pelo Paraná, aqui em São Paulo já tivemos notícias em Ribeirão Preto, no último final de semana, o próximo do final de semana, casos em Bauru e Marília, a famosa H1N1. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo mais uma vez aqui no Bom Dia Criativo o professor Carlos Magno Fortaleza, infectologista e chefe do Departamento de Doenças Tropicais da Faculdade de Medicina da Unesp. Professor, primeiramente, bom dia, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui. Bom dia, é um prazer falar com os ouvintes. Acho que teremos que trocar o microfone aqui. O 4 não está adequadamente adaptado. Agora sim, bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia a todos. Bom, sempre quando chegamos nessa época, né, professora, vem à tona a tal da H1N1, a gripe A, que já foi vulgarmente chamada de gripe suína. Já tivemos casos em Bauru. É de se preocupar esse ano, professor, a questão? Olha, de fato há uma preocupação. Essa preocupação, ela decorre do fato de que este ano nós temos uma atividade da gripe maior que no ano passado, por exemplo. Nada que chegue aos pés do período entre 2009 e 2010, que foi um período que a gente chamou de pandêmico, né? Um período de uma epidemia de níveis globais. Mas certamente uma atividade de gripe maior do que a que foi vista em 2011. Então, embora não seja uma razão para pânico, é razão sim para uma preocupação moderada e para que se tomem medidas adequadas. Aqui na nossa região nós já tivemos casos registrados? Olha, nós não tivemos casos confirmados, tivemos casos suspeitos, mas não confirmamos laboratorialmente, talvez até porque os pacientes procuraram tardiamente a assistência médica e depois de alguns dias torna-se um pouco mais difícil fazer a confirmação do diagnóstico. Mas esses casos, felizmente, a maioria deles teve um curso muito bom. A questão que é preciso que se saiba é que é muito difícil diferenciar a gripe suína, a gripe H1N1 na forma grave, de uma pneumonia grave. Então, nesse período, todas as pneumonias graves que internam, elas acabam entrando no diagnóstico a suspeita. E nós colhemos o exame ao mesmo tempo que nós tratamos como pneumonia e como gripe. Então, é muito difícil a gente dizer que esses casos eram de fato gripe, mas podem ter sido pneumonias graves. Nós estamos recebendo também o jornalista Leandro Rocha, que é assessor de imprensa da Faculdade de Medicina de Botucatu, que entendo, né, Leandro, que se inteirou sobre o assunto, acho que vai ter que ser o 3, né? Se inteirou também sobre o assunto, afinal de contas já fez uma bela matéria com o próprio professor, né, Leandro? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Quinteiro, bom dia, Eric, bom dia aí aos ouvintes da Criativa, é um prazer estar aqui com vocês. Fique à vontade para fazer sua pergunta também, Leandro. Sinta-se como se fosse um apresentador do Bom Dia Criativa. Você falou um pouco dessa questão das estatísticas. Eu queria saber do Dr. Carlos, o senhor acha que foi graças à campanha de vacinação que diminuíram os casos, principalmente de mortes de gripe suína nesse ano? Leandro, nós tivemos em termos nacionais uma campanha de vacinação com mais êxito que as dos anos anteriores. O Ministério soltou um relatório com cerca de 80% de cobertura vacinal naqueles grupos que têm a indicação da vacina, que são os idosos, crianças com menos de 2 anos, gestantes e pessoas com doenças crônicas. Mas nós percebemos que é muito irregular. Temos cidades com alta cobertura, cidades com baixa cobertura, grupos com alta cobertura, esses grupos, a cobertura é principalmente em idosos, mas baixa cobertura ainda em gestantes, em profissionais da saúde, que são um grupo importante. Então, de fato, a vacina, que hoje em dia ela contém pedaços do vírus H1N1, portanto ela protege contra esse vírus, ela foi aplicada para os grupos de maior risco, não para toda a população, e teve
cobertura relativamente boa, mas muito variável entre esses grupos. Então isso gera ainda alguns que a gente chama uns hiatos de preocupação. Eu sou um exemplo, eu tenho sido procurado por alguns colegas profissionais de saúde com gripe muito preocupados e que não tomaram a vacina, né? Então a gente percebe que não são todos os grupos que foram completamente atingidos. E quando esse grupo de profissionais da saúde não toma vacina, é preocupante, porque eles estão diretamente ligados, né, à área da saúde. Extremamente preocupante, né? Quando nós pensamos que seria o grupo em que nós esperaríamos a maior cobertura. Maior adesão. Nós temos inclusive uma linha de pesquisa sobre isso, já fizemos 2 publicações exatamente procurando saber dos profissionais de saúde qual é a impressão deles sobre gripe, porque se vacina, a gente já trabalhava com isso antes da H1N1, porque os profissionais de saúde devem se vacinar para gripe, isso desde que a vacina foi introduzida no calendário. E aí a gente vê mesmo que nos profissionais de saúde, assim como nas outras populações, existem mitos. A vacina de gripe causa gripe, eu não vou me vacinar porque eu não gripo nunca. É curioso como as mesmas falas que a gente encontra na população, a gente encontra nos profissionais da saúde. Então, eu já estou convencido de que o diálogo tem que ser o mesmo. A gente tem que convencê-los da mesma maneira. Professor, dá para perceber um certo relaxamento por parte da população? Por exemplo, o senhor citou a época pandêmica de 2009, todo estabelecimento, toda casa, todo comércio, em qualquer lugar, encontrávamos aqui em Botucatu o álcool em gel para a pessoa chegar, lavar as mãos. Lá no sul do país ainda se tem essa preocupação. Todos os hotéis, bares, restaurantes, por onde você vá, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, o álcool gel está lá. Agora aqui em Botucatu, por exemplo, dificilmente nós encontramos de novo o álcool em gel para que a pessoa possa limpar a sua mão. Coisas básicas assim. O senhor percebe que a população deu uma relaxada com relação a isso depois daquela época pandêmica que o senhor disse, e nos anos anteriores que nós não tivemos casos tão graves assim? Com certeza, isso é visível, né? Em relação ao álcool gel, a gente precisa desmistificar um pouco a questão. Eu sou, e desde muito tempo, entusiasta do álcool gel, porque trabalho com infecção hospitalar e dentro do hospital o álcool gel é de fato um santo remédio. Nós precisamos entender que o álcool gel, ele é um pouco mais eficaz que a lavagem de mãos, somente quando não existe uma sujeira visível, porque ele não tira a sujeira visível, então quando tem sujeira visível tem que ser boa água e sabão, mas a eficácia dele, a grande vantagem dele é você poder fazer uma limpeza adequada em menos tempo, quer dizer, em poucos segundos você higieniza a mão com álcool gel. Uma boa lavagem com água e sabão teria o mesmo resultado, mas você teria que lavar por pelo menos 2 minutos a mão, com muito cuidado para áreas como as áreas entre os dedos, a parte imediatamente embaixo da unha, onde as sujeiras ficam retidas. Então, não é que o álcool gel seja 100% necessário. Se nós tivéssemos uma boa política de lavagem de mãos com água e sabão, certamente esses hábitos de lavagem de mãos já seriam suficientes. Existe um estudo publicado que mostrou em escolas que tinham a prática de estimular que as crianças lavassem as mãos mais que 10 vezes por dia. Claro que esse 10 é um número mágico, ninguém está dizendo que tem que ser exatamente 10, mas essas escolas que estimulavam a criança a lavar as mãos mais que 10 vezes por dia tinham menos casos de gripe nessas escolas do que nas demais. Então isso mostra a importância da higiene das mãos, seja álcool gel, seja água e sabão. Vou pedir para o Eric passar o 2 ao Leandro. O Leandro tem mais uma pergunta para o professor Carlos Magno. Pois não, Leandro? Doutor Carlos, uma pesquisa que foi publicada agora recentemente num jornal científico aponta que há um pequeno risco das pessoas que se vacinam contra a gripe H1N1 de desenvolver essa síndrome Guillain-Barré. Como o senhor avalia esse risco, embora seja pequeno? Olha, Leandro, primeiro a gente tem que, mais uma vez, fazer uma desmistificação, explicar o que é a doença de Guillain-Barré. A doença de Guillain-Barré é uma doença neurológica que costuma ocorrer após infecções. A própria gripe, muitas vezes, ela determina essa síndrome depois. É uma síndrome em que a gente chama autoimune, que significa isso, que o corpo começa a produzir anticorpos contra partes do próprio organismo e com isso vai gerando uma fraqueza muscular que começa nas pernas e vai subindo. Nas formas mais graves, isso atrapalha até a respiração. Com o tempo, isso diminui. Bom,
A grande preocupação da relação entre vacina de gripe e síndrome de Guillain-Barré ocorreu em 1976, quando houve casos de gripe suína nos Estados Unidos, e eles fizeram uma vacina às pressas, não testaram a segurança da vacina, vacinaram 500 mil pessoas e houve quase 500 casos dessa síndrome. Então ficou esse estigma: será que vacina da gripe produz essa síndrome? Olha, hoje nós temos uma situação bastante diferente. Por quê? Porque quando surgiu a gripe suína, se usou protocolos de segurança da vacina comum da gripe para produzir uma vacina contra a gripe suína. Então, era uma vacina muito mais segura. Quanto à síndrome de Guillain-Barré, ela acontece com diversas vacinas. E o risco é bastante pequeno. Então não é uma coisa característica da vacina da gripe. O que acontece é que quando nós falamos de vacinas que são dadas em milhões de pessoas, mesmo um efeito colateral raro acaba aparecendo, porque afinal de contas são milhões de doses aplicadas. Mas do ponto de vista individual, é uma vacina bastante segura, é uma vacina que não cabe, não custa repetir, ao contrário da vacina da febre amarela, da vacina do sarampo, que são feitas com vírus vivo e que por isso podem dar um quadro, assim, às vezes leve, mas semelhante ao da doença. A vacina da gripe é feita com pedaços do vírus, com vírus morto. Então não tem como essa vacina, por exemplo, causar gripe. É uma vacina das mais seguras que nós temos. Professor, de repente o ouvinte pergunta, se chegou lá em Bauru, como é que pode chegar o vírus aqui em Botucatu, né? O vento de repente pode trazer o vírus para Botucatu? Uma pergunta simplista, mas que pode ser a dúvida de algum ouvinte nesse momento. Olha, na verdade não, né? A sobrevivência do vírus fora do ser humano, ela acontece em algumas superfícies e por muito pouco tempo, algumas horas, 24 horas no máximo. Então a maior preocupação ambiental são as superfícies. Você tosse, põe a mão na frente da boca, acaba contaminando sua mão, aí você pega numa maçaneta, você pega numa mesa, aí a pessoa vai e pega no mesmo local, depois leva a mão ao nariz e a boca se contamina. Quanto ao ar, o vírus ele é transmitido por gotículas, são umas partículas grandes que andam mais ou menos 1 metro a partir da boca ou do nariz da pessoa e caem no chão. Então o ar não é tão importante. Mas a doença, ela se transmite por quê? Porque, em primeiro lugar, a doença acomete muitas pessoas ao mesmo tempo. Quando a gente fala, houve tantos mil casos de gripe no Brasil, esses são os casos que foram confirmados. O número de casos é muito maior. E essas pessoas, elas circulam, pegam ônibus, viajam, estão em ambientes fechados, vão para balada junto, vão para o bar junto, e então você acaba adquirindo nesses ambientes públicos, uma fila de banco, um supermercado, você acaba adquirindo a doença, tá certo? Então, com o tráfego de pessoas, por exemplo, entre Bauru e Botucatu, é impossível você dizer que em pouco tempo um vírus que está em Bauru não esteja já em Botucatu. Professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, vou colocar, já que o senhor tocou nesse assunto, vou colocar o senhor aqui numa saia justa aqui. Por exemplo, dar um exemplo aqui, no atendimento das pessoas que vão ao pronto-socorro municipal, a gente vê lá que tem uma sala, municipal não, perdão, tanto municipal quanto da Unesp também, estou falando da Unesp. Então tem uma sala onde ficam todas aquelas pessoas juntas numa sala. Também não sei se existe outra maneira, né? Mas fica todo mundo junto ali. E às vezes estão tossindo lá no fundo, aquele ambiente fechado. Significa que esse local também pode ser um local de contaminação. Olha, sem dúvida, eu não acho que isso é uma saia justa, mas é uma questão para reflexão importante. Isso é um problema no mundo inteiro, e não só em relação à gripe, em relação à tuberculose, a várias doenças de transmissão respiratória, que são as salas de espera. Eu me lembro que nós vimos um pequeno surto de sarampo em 2005, que começava com um surfista que veio das Ilhas Maldivas e transmitiu para uma criança no avião, transmitiu para um moço, e por fim o moço foi fazer um raio-x e transmitiu para uma senhora na sala de espera do raio-x. Então, isso num serviço particular. Então, isso, de fato, as salas de espera, em geral, na maior parte das estruturas de saúde brasileiras, não são separadas. Durante a pandemia, quando a situação chegou num nível crítico, nós fizemos uma sala de atendimento e de espera separadas para os casos de gripe, certo? E isso foi feito, para que isso fosse feito, houve uma necessidade enorme de custos operacionais, certo? Houve necessidade até no fim de plantonistas extras para atender a gripe suína. É algo muito difícil fazer atendimento diferencial em pronto-socorro. Primeiro porque a pessoa que tem que triar acaba sendo aquela pessoa que está ali na frente fazendo a ficha, né? Então, é algo que nós temos que pensar, mas sempre tem que se considerar o benefício quanto às dificuldades operacionais, né? E, embora eu
concorde e até oriento as pessoas, aquela pessoa que vai com um quadro gripal, com um quadro de tosse ao pronto-socorro, ela pode ficar se for possível, distante das outras pessoas, lá no fundo daquela salinha, tá certo? Ou às vezes dá para ficar dentro de um carro, quando vem no carro, e ficar o familiar ali perto. Aí vai muito da consciência das pessoas, tentar também não transmitir doenças para os outros. Vou fazer outra aqui, mais uma nessa linha, doutor. Há uns anos atrás, eu não me recordo quanto tempo agora, eu vi uma campanha de lavar as mãos na Unesp. Já faz um bom tempo já, talvez uns 10 anos já. E eu perguntei para a pessoa que estava fazendo essa campanha a quem destinava aquela campanha. Ele me disse que destinava aos médicos. Aí eu fiquei com o cabelo em pé naquela ocasião. Falei, mas precisa fazer uma campanha para médico lavar a mão? Eu fiquei preocupado, doutor. Melhorou essa situação? Olha, infelizmente não, mas não na Unesp, como não em quase todos os lugares do mundo, né? Nós temos também, esse é um trabalho incessante de reforço da questão da higiene das mãos. Na verdade melhorou, mas vou te explicar em que termos, né? Nós temos uma baixa adesão de profissionais de saúde à higiene das mãos no mundo inteiro. Por quê? Porque o trabalho do profissional de saúde é extenuante. Então fizeram uma pesquisa, por exemplo, em UTIs na Suíça, e demonstraram que um auxiliar de enfermagem, que é quem mais pega em paciente numa UTI, se lavasse adequadamente as mãos, passaria metade do seu plantão lavando as mãos. Ora, é humanamente impossível alguém passar metade do plantão lavando as mãos. Então, qual é a solução para isso? O álcool gel. Tá certo? Então, o álcool gel, como ele dura apenas segundos, conta pelo menos 2 minutos da lavagem adequada, ele acaba sendo uma solução boa, não é? Nós temos, então, feito uma campanha grande de estímulo do uso do álcool gel na Unesp. Se você for hoje no HC, você vai ver que há dispensadores de álcool gel por todo o hospital, e numa quantidade enorme. O que nós ainda não conseguimos foi convencer as pessoas de que o álcool gel é tão bom como lavagem das mãos. Então, às vezes, fica aquele álcool gel cheio e a gente volta assim, mas a gente continua cheio, então, isso é um reforço que nós temos feito continuamente. Em relação à questão de mudança de comportamento, é uma tentativa grande, tá certo? Mas, infelizmente, essa questão do descaso de profissionais de saúde com a higiene das mãos não é uma prerrogativa só da Unesp, ela é um acontecimento global. E aí, curiosamente, na maior parte das pesquisas mundiais, os médicos ficam como os que menos lavam as mãos, talvez porque os médicos sejam mesmo os mais indisciplinados dos profissionais de saúde. Isso tem uma razão de ser. Ao longo da formação médica, eu sou médico, posso te dizer isso, a gente é sempre muito estimulado a questão do ato médico individual, né? Quer dizer, então a gente não é muito acostumado a ser controlado, a gente vai lá e dá o nosso parecer médico, a nossa conduta, e até para proteger o médico contra influências econômicas e tal, o CRM sempre insistiu na independência do ato médico. Talvez essa independência faça com que os profissionais da saúde, os médicos, sejam também independentes demais no sentido de obedecer a normativas de hospitais como a norma de higiene das mãos. Mas isso é algo que a gente tem trabalhado com muito afinco, e eu acredito que melhorou no seguinte sentido: com a disponibilidade do álcool gel, facilitou um pouco a situação das pessoas, mas não que as pessoas tenham ficado mais conscientes. Professor, o Tamiflu, que é o principal medicamento usado no tratamento da gripe H1N1, e é vendido nas farmácias até pouco tempo atrás sob controle, né? Receita controlada. Agora não é mais. O senhor acha que isso pode trazer um risco de automedicação em caso de uma nova epidemia, alguma coisa nesse sentido? Até em cima do que o Leandro falou, perdão, professor, pegar um hipocondríaco aí que deu um espirro ou uma tosse, opa, tô com gripe A, vou lá, pego um Tamiflu e vai faltar medicação para quem realmente precisa. Olha, isso é importantíssimo que você falou, e aí você percebe como é difícil a posição das autoridades de saúde. A gente gosta de atirar pedra, né? Mas não percebe às vezes a dificuldade da posição. Durante a pandemia, o medo era esse, porque quando apareceu a gripe aviária, nós vimos uma vez uma reportagem na TV em que uma família comprou 20 tratamentos, era uma família de umas 4 pessoas, comprou 20 tratamentos de oseltamivir, não, Tamiflu, caso a gripe aviária chegasse no Brasil
algum dia ele já tinha um estoque. Então, quando houve o início da gripe suína, o que o governo brasileiro fez? Ele confiscou todas as medicações Tamiflu que existiam na farmácia. Ele esvaziou a farmácia, não sei se vocês lembram disso, não era possível comprar Tamiflu. Então ele fez um acordo com a Roche, a produtora, ele comprou muito Tamiflu da Roche, mas ele tirou o Tamiflu da farmácia. Qual era o medo? Justamente esse, que pessoas com alto poder aquisitivo fizessem estoques desnecessários, desabastecendo o mercado do que fosse possível. Nossa, foi uma saraivada de críticas. Me lembro de do Ministério Público do Rio de Janeiro, que disse que o governo estava tirando o direito individual de optar por comprar o oseltamivir, e essa crítica ficou muito pesada. Terminada a pandemia, quando se percebeu que não havia mais o risco de falta do oseltamivir, ele foi liberado nas farmácias. Hoje, o que aconteceu foi o seguinte: diante de diversas críticas dessa mesma natureza, o governo tirou a necessidade de apresentar a receita. Quer dizer, em tese, ainda há, né, a venda é sob receita, mas não há necessidade da farmácia reter a receita. Na prática, nós sabemos que isso significa um salvo-conduto para comprar sem prescrição, sem receita. O risco de automedicação existe? Existe. Mas se vocês virem o preço do oseltamivir, vocês vão ver que a pessoa precisa de um recurso muito grande para se automedicar com o oseltamivir. Então, felizmente, a gente tem uma boa rede pública de distribuição dessa medicação, tá certo? E essa medicação, ela pode ser recebida no pronto-socorro, pode ser, e ela vai ser administrada para os casos que tenha necessidade, conforme o protocolo do Ministério. Em média, quanto custa um Tamiflu? Vem em cartela, não vem em cartela? Como é que funciona? Olha, um tratamento completo do Tamiflu, que é uma caixa com 10 comprimidos, ela custa em torno de R$200. Certo? Então é um preço realmente que não é acessível para toda a população. Isso diminui um pouco o risco da grande automedicação. O que eu acho que, assim, essa medida de liberar a receita, ela é uma medida inócua. Eu acho que ela nem vai pesar para o lado mal nem para o lado bom. Ela talvez seja uma medida simbólica, no sentido de dizer assim: o governo não está obstruindo o direito da pessoa de comprar uma medicação. Estou vendo aqui numa notícia de Santa Catarina, só reforçando o que o senhor disse no início da entrevista. Metade dos mortos por gripe A em Santa Catarina teve tratamento tardio. Então, para quem está em casa, quem não foi no trabalho hoje, está com dor de cabeça, está com febre, vamos só reforçar quais as pessoas que devem ficar numa situação de atenção e devem procurar um profissional médico. Só reforçando a pergunta do Júnior, a partir de qual momento a pessoa deve procurar um atendimento especializado? Para que não seja tardio, né? Olha, sintomas respiratórios com febre são indicação de ir ao médico hoje em dia. Quer dizer, quando nós diferenciamos gripe de resfriado, né? A gripe, seja H1N1, seja outra gripe causada pelo vírus que nós chamamos de influenza, é uma doença mais severa, que deixa a pessoa de cama, com febre. Enquanto que o resfriado é aquele nariz escorrendo, sem nenhum outro sintoma, uma tossinha às vezes, mas muito leve. A partir do momento que a pessoa tem febre, tosse, dor de garganta, ela precisa procurar um médico. Pelo menos para que se faça um diferencial e se saiba estratificar se é um caso grave, se não é um caso grave, né? A gente lembra que a vacinação no Brasil, como no resto do mundo, ela está direcionada principalmente para grupos de risco, mas as pessoas saudáveis, adultos jovens, não são 100% isentas do risco. Então, uma vez que você tenha esse quadro, febre, mais tosse, dor de garganta, nariz escorrendo, com a presença da febre, insisto eu, procure um médico, porque assim você vai poder saber se tem ou não a indicação de tratamento. Deixa eu colocar o senhor mais uma vez numa saia justa. Eu me lembro que o senhor deu uma coletiva em 2009, no caso de uma menina na época de 20 anos, acho que foi febre amarela, né? Sim. Que não houve uma sintonia tão grande entre a rede particular e a rede pública de saúde no diagnóstico da doença. Como é que está essa situação hoje? Estão em sintonia a rede pública e a rede privada de saúde, professor? Olha, melhorou bastante, melhorou muito, mas curiosamente, e a gripe suína nos ensinou isso, nós já tínhamos tido antes, na época da pneumonia asiática, uma pequena introdução a esse problema. Normalmente, quando se trata de emergências em saúde pública, a rede pública responde melhor.
ela é mais rapidamente treinada, ela se sensibiliza mais rapidamente. Isso não diz respeito à qualidade dos profissionais, não. Isso diz respeito ao fato de que há uma certa sensação na rede privada, essa sensação é histórica, de que esses problemas de saúde pública não a concernem diretamente, certo? Quando houve os primeiros casos de gripe suína, eu estive em São Paulo, na Secretaria de Saúde, e havia representantes, por exemplo, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, havia representantes de planos de saúde, das Unimedes, numa grande reunião, e eu fiquei muito feliz ao ver isso, né? Será que finalmente está deslanchando isso? O que a gente percebe é que dia a dia está melhor essa relação. Dia a dia a gente percebe já os profissionais da rede privada com mais sintonia com a rede pública, e nós temos em Botucatu talvez uma situação muito particular do ponto de vista benéfico. Em Botucatu, a relação entre a Unesp e a rede particular é uma relação boa. Várias pessoas da rede particular são funcionários, são médicos, são enfermeiros da Unesp também. Então a relação é muito próxima e isso melhora essa sintonia. Há lugares em que é muito pior. Claro que casos individuais de serviço privado não seguir as recomendações públicas sempre podem ocorrer, né? Mas eles ocorrem em cada vez menor frequência. Professor, apesar da situação no Brasil ainda ser relativamente controlada em relação à gripe suína, em que momento de uma possível pandemia o senhor acha que seria indicado que os grupos que não são considerados grupos de risco sejam vacinados, ainda que seja na rede particular, enfim? Olha, Leandro, essa é uma pergunta importantíssima, mas para a gente responder, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que significa vacinação. Para que a gente vacina as pessoas, né? Nós vacinamos as pessoas com dois objetivos. O primeiro é protegê-las individualmente contra um caso grave de uma doença. O segundo é interromper a circulação da doença. Interromper a circulação da doença tem um nome engraçado, chama imunidade de rebanho. O que isso significa? Significa que quando você vacina 90% da população, aqueles 10% que não foram vacinados estão protegidos porque a doença não circula, certo? A imunidade de rebanho, para que ela seja atingida, há algumas características da vacina. Então a gente consegue ela na vacina de sarampo, consegue na vacina, uma série de vacinas de doenças que se transmitem entre seres humanos. Não se consegue, isso já foi demonstrado mundialmente, com a vacina da gripe. Então a primeira questão é a seguinte: não há perspectiva, isso no Brasil ou em qualquer lugar, de que você vacine tanta gente que o vírus deixe de circular. Porque são tantos também vírus da gripe, ele se modifica tanto, e a própria vacina não tem a característica de dar esse nível de imunidade que impede a circulação. Quando o objetivo é acabar com a circulação, tem que vacinar todo mundo, em tese, ou a maioria esmagadora das pessoas. Quando o objetivo é proteger as pessoas, aí você já pensa o seguinte: então vamos proteger aquelas pessoas mais propensas a ter quadros graves, certo? Aí se faz uma equação muito complexa entre a disponibilidade da vacina e os grupos de maior risco. E é exatamente isso. Existem experts, existem pessoas que trabalham muito claramente para desenhar uma campanha de vacina que seja especialmente voltada aos grupos de maior risco. Não sei se vocês recordam, mas logo que apareceu a vacina da gripe suína, houve um período: nessa semana nós vamos vacinar crianças pequenas, nessa semana nós vamos vacinar gestantes, nessa semana as pessoas até 20 anos. Foi uma campanha mais expandida, mas ela foi super escalonada, né, bem escalonada, e atingiu um objetivo excelente. Acho que foi uma das razões pelas quais contribuiu mesmo para dar uma diminuída no número de casos graves. Nós nunca vamos ter o desenho perfeito da vacina da gripe, tá certo? Mas é preciso sempre um estudo de quais são os grupos que estão sendo mais afetados para que se vacinem pessoas fora desses grupos clássicos. Isso, como eu repito, não é uma questão do governo brasileiro, tá certo? Esse tipo de desenho é feito de acordo com as características da doença no mundo inteiro. Quando o assunto é importante, o tempo passa muito rápido. O professor Carlos Magno Fortaleza, infectologista e chefe do Departamento de Doenças Tropicais da Faculdade de Medicina da Unesp, foi o nosso entrevistado. Professor, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, é sempre um prazer vir aqui. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui. Qualquer coisinha, o contato do Departamento de Jornalismo da Criativa com a assessoria de imprensa da FMB. Quinteiro, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade, um abraço para vocês. Bom, rápido intervalo, daqui a pouco mais informações e notícias, lembrando que você pode